Vamos ler as Escrituras hoje no capítulo 8 do livro do Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra grega que significa pregador. Em hebraico, kohelet. Mas quando se traduziu o Antigo Testamento para a língua grega, lá em Alexandria, no Egito, esse livro recebeu o nome em grego de Eclesiastes. É aquele que fala à eclésia, aquele que fala à assembleia, aquele que fala à igreja. É um livro de sabedoria, é um livro religioso, mas com um forte pensamento filosófico por trás dele. E no capítulo 8 nós temos um texto que há mais de 20 anos me fez pensar. E de vez em quando eu gosto de voltar a esse texto. E como estamos trabalhando nas últimas semanas sobre os nossos dias atuais, falando sobre esses tempos de materialismo, de individualismo, de indiferença, hoje eu quero terminar falando sobre algumas características desses nossos dias, que é a angústia existencial, a busca existencial de um sentido para a vida de uma forma mais intensa. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão preocupadas com os muitos casos de depressão e suicídio. Este ano circulou muito vídeo, muito e-mail, muita mensagem por causa do suicídio, inclusive de pastores, não é? E há uma tendência a um crescimento da opção de fuga do sofrimento pelo suicídio. Mas eu também quero abordar, de certa forma, uma outra característica dos nossos dias, que é o imediatismo, que é a dificuldade de lidar com o tempo. E Eclesiastes capítulo 8, a partir do verso 5, tem uma lição interessante. Vamos à leitura. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento, e aqui a palavra vento é a mesma palavra que espírito. Então, tanto pode ser traduzido, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o espírito, como no sentido do seu fôlego de vida, ou como o vento. Não há ninguém que tenha o domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja. Há uma verdadeira guerra. Há uma guerra acerca desse desejo de saber, de conhecer, como adiar a morte, como lutar contra a morte. Ninguém tem poder nessa guerra. E é uma peleja. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que se entrega a ela. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Amém. Há muitos anos atrás eu lia uma ilustração que me serviu muito bem para esse texto. O texto diz aqui que para todo propósito há o tempo e o modo. A ilustração era de um prático do porto. Quem não sabe o que é isso? Os grandes portos recebem aqueles imensos navios e o capitão do navio cruza o oceano com ele. Mas quando chega a hora de colocá-lo no porto, atracar no cais para descarregar, quem faz o trabalho de condução do navio é um prático do porto. É alguém que conhece o mar e sabe onde é o canal do porto. Então, um pequeno barco, quem já esteve no litoral, perto dos portos, já viu essa cena. Um pequeno rebocador vai até o grande navio,
e volta para o mar. É porque ele foi levar o prático, e o prático então assume o comando do navio e o guia até o porto. Então, numa noite, o prático estava conduzindo o navio e o capitão lhe perguntou: como você consegue, à noite, conduzir o navio? Ele disse assim: observe aquelas 3 luzes que você está vendo, aqui, ali e acolá. Aquelas 3 luzes são as 3 torres do porto. Como eu estou vendo 3 luzes, eu sei que o navio não está na posição correta. Eu preciso adernar, eu preciso dirigir o navio, colocá-lo de uma forma que eu veja como se fosse uma única luz. Quando aquelas 3 luzes se tornarem uma só, o navio está na direção correta. Quando eu li essa história, eu me lembrei disso. Para todo propósito há o tempo e o modo. Quando a gente consegue alinhar as 3 luzes do propósito, do tempo e do modo, a gente sabe o que tem que fazer. O que fazer, quando fazer, como fazer. Isso é fácil de falar. Mas por que a gente tem tanta dor existencial? Por que é tão difícil viver? Por que a vida é tão complexa? Por que você vê alguém como o padre Fábio de Mello dizendo que enfrentou depressão? Por que você vê um outro religioso famoso também, o padre Marcelo Rossi, enfrentou depressão? E aí você vai lidar com alguns pastores e vai ver o pastor, às vezes, meio macambujo, desanimado, apático, desinteressado, e você vai descobrir que o pastor é mais chique, eles têm burnout. É uma doença mais chique, é o excesso de trabalho, o excesso de tarefa. Enfim, nós temos as novas doenças do século XXI, nós temos Brasília como a capital nacional do uso de psicotrópicos, de drogas, para suportar a vida. Nós, em Brasília, no Distrito Federal, temos o maior consumo per capita de medicamentos que tratam da mente, que tratam da angústia, que tratam do sofrimento. Curiosamente, somos a capital com maior renda per capita. Então, se alguém acha que dinheiro traz felicidade, nós deveríamos ter o contrário, Na cidade onde circula mais dinheiro, nós deveríamos ter menos gente sofrendo de angústia, ansiedade e depressão. Mas é exatamente o contrário. Na capital federal, onde há maior renda per capita, há igualmente o maior consumo de psicotrópicos. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo, há maior pressão, há maior angústia, há maior insatisfação. Vivemos dias de muitas perguntas, e estas coisas não são necessariamente novas. Se a gente pensar que o Eclesiastes é um livro escrito alguns séculos antes de Jesus, e ele está falando que naquela época os homens sofriam. Por quê? Ele coloca aqui: ninguém sabe o que vai acontecer no dia seguinte. O homem não encontra quem lhe diga o seu futuro. E quando eu estava relendo esse texto, me lembrei das ciganas que liam a mão, ou que ainda leem por aí, quer que eu leia a sua mão para dizer o futuro, com quem vai casar, com quantos filhos vai ter, aquela ideia de ler a mão. Esses dias um político, aliás, um ministro, alguém ligado ao executivo, na área da economia, disse assim: eu não tenho bola de cristal. De onde vem essa figura da bola de cristal? Por que o ministro disse isso? Bola de cristal era um objeto que as cartomantes nos antigos circos tinham lá a sua tenda, e ela colocava a bola de cristal e dizia que na bola ele estava vendo alguma coisa. Então é coisa de cigano, coisa de magia, coisa de encantamento. Alguém que diga o futuro. E tem as piadas que vêm acerca disso, que alguém chegou lá e bateu na porta da vidente. Aí a vidente perguntou: quem é? O cara foi embora, Se ela não sabe quem é, que vidente que nada, não é?
E tem a outra história também, que ele chega lá e a vidente fala assim: vejo uma mulher de cabelos negros que foi o grande amor da sua vida, mas vejo também uma loira que agora está te perturbando. É a minha mulher, é que ela pintou o cabelo. Então tem aquelas piadas acerca de como prever o futuro, como saber a história, como saber como são as coisas. Há muito tempo os homens procuram alguém que lhe diga o futuro. Saul foi consultar uma pitonisa, uma mulher que falava com os mortos, para que fizesse subir a Samuel e lhe dissesse alguma palavra. Ele precisava de alguém que lhe dissesse o que ia acontecer. Mas como não há quem diga o futuro, então os homens sofrem. Quem aqui se casou sabe que um mês antes do casamento deu aquele frio, e você pensou, é ela ou não é? Você pensou, é ele ou não é? Fala a verdade. Não bateu aquela dúvida? Vou amarrar meu burro nessa estaca? Será que essa estaca é firme? É aroeira? Ou essa estaca é podre? É sério. Quantas vezes, perto do casamento, Léo e Cida sabem disso, dá um curso de noivos, a gente trabalha aí com 10 casais, é uma semana cada um que fica em dúvida, né? Assim, você vai fazendo o curso, aumenta a convicção de uns, diminui a convicção de outros, e aquela ideia, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Você vai fazer uma entrevista numa empresa, e depois é uma outra empresa, aí você tem 2 convites, aí você fica, e agora? Estou sendo otimista em você ter 2 convites de empresa, num país com milhões de desempregados, e você ter que escolher que emprego você vai dar certo ou não. E você tem que mudar de cidade, você tem que fazer um vestibular. Será que esse vestibular é isso mesmo que eu quero ou não é? Então as pessoas vivem angústias por quê? Porque nenhum de nós tem domínio sobre o futuro. E aí vem a gravidez. Hoje, graças a Deus, tem ultrassom, e aí já começa a ver a criança antes, e já vai vendo se é menino, se é menina, se está tudo em ordem, se a formação está a contento. Mas tem certas coisas que parece que vêm para o mal. Nós temos uma criança que está aqui conosco hoje, que quando a mãe foi acompanhando o pré-natal e foi fazendo os exames, os médicos foram dando diagnósticos negativos e foram dizendo que a criança ia ter problema e foram preparando a mãe para uma criança com algum tipo de complicação severa, e mesmo assim a gestação foi até o fim, e aí nasce a criança e a criança é absolutamente normal e não tem nada. Alguém vai dizer, foi milagre, foi oração. Alguém vai dizer, o exame estava errado. Mas cria-se aquela expectativa, ora positiva, ora negativa. Então nós vivemos a angústia de não saber o amanhã. Mas ele vai mais longe, ele diz que nós vivemos a angústia de não saber o tempo da nossa morte. Há muito tempo atrás eu vi um filme interessante que tratava da vida, não é? E da morte, e as pessoas viviam até 26 anos. E com 26 anos ele desligava, a menos que ele trabalhasse e comprasse tempo. Viram esse filme? É um filme muito interessante. Quanto tempo vai durar a sua vida? Depende, se você for produtivo, se você for trabalhar, se você negociar, você vai ganhando sobrevida. Se não, você é desligado, você é desativado. Quanto tempo a gente vai durar? Qual será o tamanho da minha vida? Para uns isso é uma angústia. Vou envelhecer ou não? Tem gente com 20 anos, com 30 anos, pensando na sua aposentadoria aos 60, 60 e tantos, está guardando dinheiro, está fazendo pé de meia, porque está pensando na velhice. Está certo em fazer isso, mas será que vai chegar a essa idade? E tem outros que é o contrário, né? Levam a vida na valsa como se fosse morrer aos 50. Só que depois não morre, e aí começa a dar trabalho para os outros. Né? É complicado a vida. Aí talvez alguém diga, olha, seria melhor que a gente soubesse, né? Eu acho que nós devíamos nascer igual iogurte, com data de validade. Né? Já carimba lá qual é o dia que tem que ir para o lixo, e pronto. Né? Data de validade.
Acho que devia ser assim. Já pensou? Você está em casa sabendo que falta uma semana. No jornal ontem tinha uma, que o médico falou, eu tenho duas notícias, uma ruim e a outra pior ainda. Ele falou, qual é a ruim? Pelos exames você tem 24 horas de vida. Doutor, mas o que é pior? Estou desde ontem tentando falar com você. Será que seria bom? Seria bom a gente saber até que idade vamos viver? Será que seria interessante conhecermos a história? Olha, você vai embarcar num avião com destino a tal lugar e você vai morrer num acidente, ou então você vai morrer num acidente aéreo, no dia tal. Nunca mais ele entra no avião, aí o avião cai em cima dele. Né? Não saber é um problema ou não saber é um benefício? Mas é uma angústia. É uma angústia. E a gente sabe daqueles que lidam com doenças graves, com doenças severas, e o médico diz, olha, sua expectativa de vida é baixa, você tem que se preparar e preparar a família. Eu, como pastor, muitas vezes eu tive que ter a conversa com certas pessoas. Eu não esqueço uma vez que um médico pediu para mim, pastor, conta para o fulano que ele tem AIDS. Mas você é o médico. Mas eu não tenho estrutura, pastor. Eu prefiro que o senhor fale com ele. E eu fui dizer para aquele homem que aquelas complicações de saúde que ele tinha, isso foi há muitos anos atrás. Naquela época o AZT ainda não era tão difundido. E poucos meses depois eu entrava no hospital para visitá-lo. Ele estava tendo seu último fôlego, fechou uma cortina ao redor dele e ali ele morreu. Eu fechei os olhos de duas pessoas, talvez uma terceira também tenha sido eu que lhe tenha fechado os olhos. Ver alguém morrer é mais fácil do que morrer. E eu me lembro do dia em que o médico falou para mim que a minha infecção era grave e que era uma sepse aguda, eu ia para a UTI, ia fazer hemodiálise, e a Tânia preocupada, a Amanda preocupada, eu estava relativamente tranquilo, descobri que eu sou resiliente, o diagnóstico do médico foi assim, é um caso sério, isso mata, mas você tem as compensações, a sua idade, você não fuma, você não bebe, seu corpo está bem conservado, você tem mais chance, mas essa condição que você está é uma condição que pode levar à morte. Eu não sou o único que já passou por isso. Outros já ouviram coisas assim. E a angústia de viver e a angústia de morrer aflige muita gente. Como é que a gente encontra a paz? E voltamos ao começo do texto. Para todo propósito há um tempo e um modo. Eu diria que a primeira coisa que nós temos que encontrar na vida é um propósito para viver. O problema de muitas vidas, de muitas existências, é que elas parecem não ter propósito. Tem gente que vive só porque está vivo, porque o coração está batendo. Tem gente que vive para trabalhar, e aí fica desempregado, aí perde o sentido da vida. Tem gente que vive para a família, mas aí ele perde a família, ele perde o sentido da vida. Porque às vezes acontece. O homem vivia para trabalhar, e um dia ele chega em casa, a mulher fala, não estou mais feliz. Preciso que você arrume suas coisas e vá embora. Eu fico com a casa, fico com as crianças e fico com a pensão. E o cara vai fazer o quê da vida? É sério. Vocês acham que isso não acontece? Acontece. Mas meu amor, minha vida era você, sinto muito. Você já não é o meu amor e a minha vida já não é você há algum tempo. Mas eu não vou viver sem você e eu não vou viver com você. É sério. Acontece isso.
E se a vida dele era ela, e ela não o quer mais, e às vezes até o contrário. Já tem até o Ricardo no filme. Já tem até, é sério, às vezes já tem um outro, já tem a outra. E o lar desmorona. Sem que a pessoa perceba, seu chão lhe é tirado. O motivo da sua vida era a família. Mas quem garante? Não é? Se é o trabalho, às vezes você se dedicou ao seu trabalho, que chega lá um dia na empresa e fala, sinto muito, estamos numa política de redução de custos, e infelizmente você vai para um curso de recolocação. E aí, o que você vai fazer? Ou minha vida é a igreja, vou me dedicar à igreja, porque a igreja é de Deus, a igreja é uma bênção, a igreja é povo de Deus, aí a igreja é tudo, você coloca suas energias na igreja, aí o dia você chega lá na igreja, teve uma briga, um negócio assim, o pastor foi embora, fez confusão, a igreja rachou, pegou fogo no templo, e aí? Caramba, aquela igreja era a minha vida, meu porto seguro era aquela igreja, eu confiava naquela igreja, e agora? Pode acontecer? Pode acontecer. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Então nós temos que ter uma vida que tenha propósito. Mas tem que ser um tipo de propósito que consiga nos dar alegria e força para viver. Eu não vou dizer que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu podia cair na linguagem padrão dos religiosos e dizer, o propósito da sua vida deve ser Deus. Você deve viver para a glória de Deus. Isso é bonito de falar, mas o que significa isso em termos práticos? Viva para Deus. Sim, e aí? É um conceito muito etéreo, não é verdade? Se eu disser para você, viva para Deus, você vai me perguntar, o que é isso em termos práticos? Sejamos honestos. Se eu disser que a sua vida é para o louvor do Senhor, que a sua vida é para a glória de Deus, como os protestantes gostam tanto de enfatizar. Efésios capítulo 1, Ele nos criou para o louvor da sua glória, o motivo da sua existência é existir para o louvor da glória de Deus. E aí você me pergunta, sim, mas o que significa isso? E o vazio que eu estou sentindo? O que significa viver para a glória de Deus? Então, não há uma resposta simples para uma pergunta existencial tão complexa. Não há uma resposta. E é isso que o autor do Eclesiastes está dizendo. Há uma angústia, há um sofrimento, porque ninguém tem domínio sobre a vida, ninguém tem domínio sobre o dia da sua morte, ninguém sabe o futuro, e nessa peleja, nessa guerra, nessa batalha, não há tréguas. Tem momentos da vida que a vida é particularmente difícil. Há momentos da história em que a gente desespera de viver. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, aliás, numa outra carta, dizendo que em Éfeso ele combateu feras, chegando a desesperar da vida. Moisés pediu, Deus, se o Senhor me ama, me mata. Se o Senhor me ama, me mata, porque eu não aguento mais conduzir esse povo. Elias pediu a morte. Fiquei eu aqui sozinho. Deus responde para Elias, Elias, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, mas Elias se sentia só. Elias pediu a morte, Jonas pediu a morte. Alguns por motivos justos, outros por motivos não justos, mas homens de Deus, em determinado momento, desejaram morrer e não continuar vivendo. Mas pediram que Deus fizesse o serviço por eles. Mas tem gente hoje em dia que não está suportando a vida e está fugindo da vida pela porta do suicídio. É uma angústia profunda, é um sofrimento profundo, é doença de alma. Não pensem vocês que é o diabo induzindo, pode ser em alguns casos, mas tem gente de Deus sofrendo profundamente na alma
e não vendo resposta para o seu sofrimento, para a sua dor, cansado da sua angústia, fugindo da vida. Então nós temos que achar um propósito para a nossa vida. E aí eu quero dar um conselho mais ou menos como um conselho de um economista. Um economista, como eu disse semana passada, quando ele fala que você tem dinheiro, o que ele fala? Não coloque todo o seu dinheiro numa única aplicação. Então, aplique seu dinheiro um pouquinho na poupança, que não rende nada, mas ninguém toma, não paga imposto de renda, põe um pouquinho no fundo de renda fixa, põe um pouquinho de ação, mas olha lá que ação que você vai comprar, enfim, pulverize os seus investimentos. Não é? Então, eu vou dar uma dica mais ou menos parecida com o conselho de economista para quem tem dinheiro, que não é nosso caso, né? Pulverize o propósito da sua vida. Não coloque a sua vida toda no seu trabalho, mas dedique parte da sua vida ao seu trabalho, à sua carreira. Escolha uma carreira, escolha algo que te faça feliz e invista nisso. Isso é parte importante da vida. Invista na sua formação pessoal, continue estudando, continue lendo, continue crescendo. Não seja uma pessoa acomodada, ignorante, estática, que está parado no tempo e no espaço. Cresça como pessoa, cresça como ser humano. Como dizia o Vinícius, não leia bons livros, existem os ótimos. Não veja qualquer filme, veja o que você está assistindo. Por quê? Porque tem coisa que faz bem para a vida, tem coisa que te faz pensar, e tem coisa que é perda de tempo. Invista em coisas que te façam um ser humano melhor. Invista na religião, invista na fé. É um lado importante da sua vida. Dedique-se à sua espiritualidade. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para orar e tempo para pensar na sua fé. Tenha tempo para louvar, para adorar a Deus. Mas tenha tempo para a sua família. Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Tenha tempo de qualidade com sua esposa. Faça sexo e faça bem feito. Sejam felizes na vida conjugal. Esse trem foi feito por Deus para ser prazeroso, para ser bom. Então aprenda a fazer. Curtam esse negócio. Os casados, por favor. Desfrutem essas bênçãos de Deus. Invista na sua saúde. Cuide do que você come. Cuide da maneira como você repousa, como você cuida da sua vida. Alimente-se bem, repouse bem, faça exercício. Invista em si mesmo, invista na sua saúde. Ou seja, você só tem uma vida. Faça essa vida ser legal, faça essa vida ser significativa. De vez em quando você vai ter problema no trabalho. Mas aí você tem a família. Pode ser que você tenha problema na família, mas aí você tem a igreja. Pode ser que você tenha problema na igreja, mas aí você tem o trabalho. E você tem a família. E você tem a turma do futebol. Ou do boxe, lá sei eu. Se seu negócio é descarregar a ira, vai fazer boxe, jiu-jitsu. Enfim, desenvolva arte, desenvolva talento. Faça música, faça poesia. Pinte paredes ou quadros, faça alguma coisa criativa. Torne a sua vida relevante, significativa. Não viva uma vida à toa. Desfrute a vida debaixo do sol, porque é a vida que nós temos. Então construa relacionamentos, construa amizades verdadeiras, saia da toca, saia do isolamento. Se você é tímido, procure ajuda para vencer a timidez. Se você é destrambelhado, aprenda a ter controle sobre as mãos, né? Se você é descuidado, desleixado, aprenda a ser mais cuidadoso. Melhore. Ponha propósito na sua vida. Porque para todo propósito tem o tempo e o modo. Então nós temos que ter tempo e modo para fazer as coisas certas, para viver a vida correta, para viver dignamente, para viver com sabedoria, para viver com entendimento. Nós temos que desfrutar tudo aquilo que a vida nos proporciona. Porque a vida é um dom de Deus. Nós não temos controle sobre a nossa morte. Mas, irmãos, nós temos oportunidade de fazer muitas escolhas ao longo da vida. Você não sabe quando vai morrer, eu também não sei quando vou morrer.
mas nós podemos tomar muitas decisões acerca de como vamos viver. Para que a angústia não tome conta do nosso coração, para que o sofrimento não domine a nossa vida, para que o caos não se instale na nossa existência, que nós possamos descobrir um propósito, o tempo e o modo de cada etapa, de cada circunstância. Se alguém soubesse, por exemplo, o segredo da criação de filhos, essa pessoa ficaria milionária. Mas por que não existe um segredo para a criação de filhos? Porque cada filho é único. Quem tem 3 sabe que cada um é de um jeito, e não adianta tentar tratar os 3 da mesma forma. Por quê? Porque cada um é cada um. Então o jeito de tratar este é diferente daquele e daquele outro. E quando você pensa que está entendendo esse aqui, você se desaprendeu de lidar com aquele outro ali, e é verdade, a vida toda vai ser assim. E aí os filhos mudam de fase, e tem hora que é a gente que não mudou de fase ainda, às vezes nós mudamos de fase e eles não mudaram, então os choques geracionais acontecem de quando em quando, não existem segredos absolutos que funcionam para todo mundo. Mas nesse propósito que é ter família, nesse propósito que é educar filhos, existe o tempo e existe o modo. Para cada coisa tem o tempo e tem o modo. E a gente vai tendo um esforço contínuo para alinhar estas coisas. Como aquele navio na direção do porto. Precisamos alinhar propósito, tempo e modo. Porque somos hoje uma geração de gente angustiada, que não sabe mais como viver. Por quê? Porque parece que tem tanta coisa para fazer que o nosso dia teria que ter 40 horas e não 24, como ele tem. Então diminua o seu estresse, diminua a sua carga, diminua os fardos que você coloca nos seus ombros, administre melhor o seu tempo, relaxa um pouco mais, descansa no Senhor, descansa em Deus, descansa no amor da sua família, descansa no ambiente que você está construindo. Aprenda que a tensão vai matar você, que a ansiedade vai destruir você. Tá bem? Mas há um segundo aspecto que eu queria destacar aqui também, essa questão do tempo. Nós somos hoje uma geração de gente imediatista. Tudo que se pede é para ontem. Acontece isso no trabalho hoje em dia. Na indústria, criou-se uma metodologia que veio do Japão. É aquela ideia de não ter estoque. A empresa não tem estoque. Então, hoje nós vamos montar, pensando o japonês lá na fábrica da Toyota, nós vamos montar 1000 Corollas. Então, a empresa é uma montadora, certo? Ela fabrica as peças? Não, ela é uma montadora. Então, ela compra as peças de outras indústrias, reúne esse material e monta o carro. Então, lá na fábrica da Toyota, naquele dia, eles vão montar 1000 Corollas. Então já está tudo combinado para que chegue as pastilhas de freio, o pneu, a roda, o motor e isso, aquilo, a lataria. E aí chega lá, tudo chega no dia e o carro sai montadinho na outra ponta. É o just in time, né? É isso? Negócio entregue no tempo, combinado e acertado e executado no tempo. Imagina se o cara não entrega pneu. 1000 carros montados, mas não dá para levar para o pátio, por quê? Não tem como colocar pneu. Então o que faz? Para a linha de montagem. Quantos carros ficaram prontos? Nenhum. Por quê? Porque não tinha pneu. Então tudo é feito com nível de exigência, com nível de perfeição, por isso foi inventado no Japão. Se fosse inventado no Brasil, nem tinham pensado nisso. Ok. Mas isso cria o quê? Um nível de comprometimento e um nível de estresse altíssimo.
Por quê? Porque os prazos têm que ser cumpridos. Ok? Então, essa ideia do tempo. Time is money. Tempo é dinheiro. Essa obsessão pelo perfeccionismo e pelo uso do tempo tem a ver com essa sociedade industrial, que a linha de montagem não pode parar. A linha de montagem não pode parar. Então, todo mundo tem que fazer o seu trabalho naquele exato momento. Imagine um operário que o carro vai passar na frente dele durante 30 segundos. Ele tem 30 segundos para encaixar aqueles 4, 5 fios que é a parte dele. E se ele se atrapalha, se ele espirra, não pode espirrar. Vocês estão entendendo? É aquele conceito absurdo da linha de montagem. Bom, nós incorporamos isso à vida. Parece que nós estamos agora sendo escravos do tempo. Eu tenho que acordar a tal hora, tenho que chegar na escola a tal hora. Alguns vivem assim, não é? Eu acordo às 5 da manhã, porque eu tenho que me arrumar, depois arrumo as crianças, deixo as crianças no colégio, deixo o marido no emprego, aí eu vou para lá, para o meu emprego. Depois eu tenho que sair meio-dia, porque eu tenho que voltar, pegar o marido, pegar as crianças e fazer almoço. A vida se torna o quê? A vida se torna estressante, porque está o tempo todo olhando o relógio. Então, o tempo se tornou o quê? O Senhor. E nós nos tornamos os escravos. Então, nós somos uma geração consumida pelo tempo. Tudo é feito com horário marcado e tudo se torna muito opressivo. Para um povo pontual como o britânico, isso talvez seja menos estressante. Para um povo dispersivo como o brasileiro, isso é complicado. Quem consegue aqui chegar às 7 horas para o culto? É sempre aquela minoria que eu sei quem é. Por que é difícil para alguns chegar às 7 horas no culto? Sistematicamente difícil. Não sei. Para mim não é. Eu moro aqui atrás. Eu sempre fui pastor, né? Sempre não, quase sempre fui pastor. Então eu quase sempre fui pontual. Quando eu não era pastor, eu era de louvor. Então eu sempre cheguei muito cedo na igreja. Eu sempre fui dos que chegavam primeiro e do que saía por último. Compensação no meu trabalho, na fábrica que eu trabalhava, meu patrão falava assim para mim: Zé, qual a dificuldade para você chegar 8 horas? Por que você sempre chega 8h10, 8h15? Você não mora aqui perto? Um dia ele falou sério, na boa assim comigo. Que ele era o patrão, ele chegava 9 horas. Ele era o patrão, ele chegava a hora que ele queria. A fábrica, o cara que abria a fábrica chegava meia hora antes que eu, porque ele abria a fábrica, eu abria o escritório. Então ele falava para mim: qual o problema de você chegar às 8? Se o telefone tocar 8 horas no escritório, é importante que você esteja aqui. Ele falou comigo na boa. Eu fiquei com vergonha. Por quê? Era falta de disciplina. Eu morava a 500 metros da empresa. O tempo é assim. O tempo nos escraviza hoje em dia. E os nossos filhos estão sendo criados numa geração imediatista. Eles querem as coisas hoje. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando você diz não, é complicado. Então nós precisamos aprender a dizer não aos nossos filhos ou a determinar o tempo. Mas nós também precisamos aprender a lidar com o tempo da vida. E nem vou dizer o tempo de Deus. Nem vou dizer o tempo de Deus. Porque tem coisas que não dependem do tempo de Deus. No tempo de Deus eu vou fazer, no tempo de Deus. Tem coisas que são o tempo da vida. É a maturidade. Quando é que eu vou casar? No tempo do Senhor. Não, cara. Tem que achar a noiva, conquistar, falar com o pai, falar com a mãe, trabalhar, montar o esquema e casar. Né? Então tem que trabalhar para isso. É no tempo de Deus? É no seu tempo. Mas você tem que dar o ritmo, você tem que fazer as coisas. Estão entendendo? Nós não devemos ser escravos do tempo, nós não devemos ser escravos da ansiedade, nem escravos da angústia. Para todo propósito, há o tempo e há o modo. Mas se você está sofrendo,
tem gente aqui para te ajudar. Se você está sentindo sintomas de depressão, não fique sozinho. Isso acontece, inclusive com religiosos. Não sofra sozinho. Se você precisa de médico, procure médico. Se você precisa de psicólogo, procure psicólogo. Se você precisa de psiquiatra, não pense que psiquiatra é coisa de maluco. Não, gente. Psiquiatra é para quem está com um distúrbio químico no cérebro. Só ele pode receitar a medicação que vai te dar equilíbrio. Isso é uma questão química. Não é espiritual, nem é psicológico, nem é conversa que vai resolver. É química. Durma no escuro, talvez isso ajude na depressão. É sério. Pratique certas coisas que sejam saudáveis. Vá caminhar, vá olhar a vida. Como disse Jesus, olhe os lírios do campo e olhe as aves do céu. Lide com a sua ansiedade, com religião, com saúde, com amizade, com inteligência, com sabedoria. Administre a sua vida. Não deixe a sua vida ser dirigida pelo acaso, mas dirija a sua vida. Peça graça a Deus, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda aos seus amigos, tenha a humildade de pedir ajuda à sua família. E você vai perceber que você nunca esteve sozinho. É uma questão apenas de aceitar ser ajudado e buscar ajuda nas fontes possíveis. Nem tudo a gente resolve lá depois do sol, depois das nuvens com o Senhor. Tem coisa que nós temos que resolver dentro de nós mesmos. Tem coisa que a gente resolve em casa. Tem coisa que a gente resolve no trabalho. Ok? Seja feliz. Seja feliz. Não porque tudo está dando certo, mas porque você descobriu um propósito para a vida. E está achando o tempo e o modo de fazer cada coisa. Amém? Vamos orar? Os músicos podem vir, por favor? Senhor, vemos hoje tanta gente angustiada. Temos amigos, Senhor. Alguns de nós aqui talvez estejam vivendo tempos de angústia, ou talvez tenham parentes, familiares, amigos, que estão lidando com este sofrimento extremo, depressão, vida sem sentido, vida sem esperança. Não há respostas fáceis, Senhor, para estas circunstâncias complexas da nossa vida. Nós não queremos nos iludir, ó Deus, com estas respostas simples para as coisas difíceis. Nós queremos ser honestos como foram os salmistas. Queremos ter verdade nos lábios, como os salmistas que confessaram ao Senhor a sua angústia e o seu sofrimento. Nós não queremos nos iludir, nem nos enganar com palavras de pensamento positivo, com neurolinguística, com conversa humana de autoafirmação. Nós não queremos nos iludir com autoajuda, Senhor. Nós não queremos nos iludir com palavras vazias que soam como se fossem verdades profundas. Nós queremos ser verdadeiros, Senhor. Ao menos contigo, diante do Senhor, nós queremos ser verdadeiros. Nenhum de nós precisa mentir ao Senhor. Já mentimos demais aos homens, dizendo que tudo está bem quando não está. Já ocultamos aos homens as nossas dores e os nossos sofrimentos. Nós, Senhor, quando nos relacionamos uns com os outros, sempre vestimos as máscaras da hipocrisia, da imagem pessoal, tentando ser aquilo que não somos diante das pessoas que igualmente se apresentam como na verdade também não são. Estas máscaras, Senhor, são para homens falarem com homens, para mulheres falarem com mulheres.
mas nós não as usaremos diante do Senhor, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos. Nós dizemos como salmista: Tu me sondas e me conheces, conheces o meu assentar e o meu levantar, sabes quando me deito, sabes quando me levanto para o trabalho. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece. O Senhor me conhece desde o ventre da mãe, quando eu era ainda uma massa informe, sendo entretecido. Onde me esconderei de ti, Senhor? Onde me ocultarei dos teus olhos? Se eu for ao profundo, se eu me esconder na escuridão, ali o Senhor me enxerga, porque trevas e luz para ti são a mesma coisa. Se eu for às alturas e tentar me esconder nas montanhas, ou até mesmo assar voo como a águia, ainda nas alturas o Senhor me encontrará. Não há onde me esconder de ti. Tu sabes quem eu sou, tu sabes o que eu sou, tu sabes o que eu faço, o que eu penso. Então, diante de ti, Senhor, eu quero me sentir leve, não aquilo que as pessoas pensam que sou, não aquilo que as pessoas esperem que eu seja, ou aquilo que eu mesmo projeto ser. Eu quero ser apenas o que sou, Senhor. Diante do Senhor, quero te oferecer a minha vida como ela é, a minha vida real, a minha vida concreta, a minha existência, Senhor, humana, a minha existência real, da maneira como eu fui forjado, nas minhas experiências, nos meus relacionamentos, da maneira como a vida me modelou, como o Senhor me modelou, como o Senhor trabalhou e conspirou com a minha existência para que eu me torne aquilo que sou. É isso que eu te ofereço, Senhor, e é isso que eu quero ser. Um homem real, de carne e osso, humano, mortal, inconstante. Um homem que tem emoções, que tem razões, que tem valores, mas que também tem perguntas, que tem inquietações. Um ser humano, Senhor. É isso que nós queremos ser na Tua presença, Senhor. Humanos, humaniza-nos em Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos ser tão humanos como foi Jesus, que fez a vontade do Pai, viveu para o Pai, viveu para o próximo, amou e foi amado. É como Jesus que nós queremos ser, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor. Amém e amém.